Olá, a graça e a paz. Me chamo Paulo Azaf e este é o módulo de Cristologia. Nós vimos a primeira aula sobre o Cristo da Bíblia e hoje, na segunda aula, vamos ver sobre as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina. Convido a você a fechar os seus olhos, vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti, Senhor, neste momento. Te pedimos, Deus, que abra o nosso entendimento, me ajude a ser claro em minhas palavras e utilize estas palavras, Senhor, para ficarem no coração dos alunos, para gerar frutos em nossos corações, que ao final deste módulo possamos amar mais a Cristo, obedecer mais a Cristo, estar mais com Cristo. Em nome de Jesus, esse é o nosso desejo, Senhor. Esteja conosco. Amém. E graças a Deus. Então, hoje nós veremos sobre as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina. E nós vivemos em uma época em que estudar sobre a natureza de Cristo é um assunto de grande controvérsia entre os teólogos atualmente. Mas não é um problema novo, não começou agora essas divergências. No século IV, a controvérsia ariana desencadeou o Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, e também outras controvérsias produziram o Concílio de Calcedônia, em 451 depois de Cristo. E o século XIX, com o advento da teologia liberal, é, com o advento da teologia liberal, a igreja teve que reafirmar mais uma vez a sua posição quanto às duas naturezas de Cristo. E vamos começar vendo sobre duas heresias, dois tipos de heresias, que fizeram com que o Concílio de Calcedônia tivesse que ser realizado. Essas duas heresias, elas foram no século V e foi um ataque muito longo à ortodoxia cristã. A primeira delas se chamava heresia monofisista. Mono significa um e physis significa natureza, portanto, uma natureza. Foi proposta por Eutiques. E os monofisistas acreditavam que Cristo tinha apenas uma natureza. Eles negavam que Cristo era uma pessoa com duas naturezas, uma divina e uma humana. E dentro desses hereges, alguns diziam que Cristo era apenas humano, sem uma natureza divina, o que afetaria claramente a sua obra e morte na cruz, afetaria completamente se ele fosse apenas homem, ele não salvaria o seu povo. E também havia os docetistas que argumentavam que Cristo era totalmente divino, né, que viam um corpo como algo mau e não poderia alguém perfeito ter um corpo. Então, eles argumentavam contra essas duas naturezas. Eles diziam que só poderia ser uma ou outra. E havia ainda, dentro dessa heresia, alguns que diziam que na verdade era uma mistura. Ele era meio divino, meio humano, ele possuía uma natureza divina humanizada, ou então uma natureza humana divinizada. Era isso que essa heresia pregava. É. E a outra heresia do século V foi o nestorianismo. Foi proposta por Nestório, que argumentava que Cristo ele tinha duas naturezas, uma divina e uma humana. Portanto, ele tinha duas personalidades também. Porque se há duas naturezas, são duas pessoas, duas personalidades distintas. Era isso que ele afirmava. Portanto, a doutrina das duas naturezas de Cristo foi atacada de ambos os lados, tanto pelos monofisistas quanto pelos nestorianos. É, ela foi atacada de maneira muito grande. Uns afirmando uma mistura mística, né, e confusa entre as duas naturezas, que são os primeiros, e os segundos atacando, afirmando as duas naturezas, mas negando a unidade da pessoa de Cristo. Então, com isso, desencadeou o concílio de Calcedônia. E deste concílio foi trazida a formulação clássica que nós temos sobre a natureza dual do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, que Jesus ele é uma pessoa só com duas naturezas, a humana e a divina. E Cristo ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus.
É até um dito, né, entre os evangélicos que vão reafirmar essa doutrina, dizer que Jesus ele era 100% homem e 100% Deus, e isso está correto. Ele não era meio homem e ele não era meio Deus. Ele era homem por completo, ele precisava ser homem, como Hebreus nos mostra, né, que ele precisava se identificar, né, com o seu povo, ele precisava ser um sumo sacerdote que representasse o seu povo e que fosse humano. E ele precisava ser humano para poder representar o seu povo. E ao mesmo modo, ele precisava também ser divino, porque nenhum homem poderia aguentar a ira de Deus naquela cruz. Ao mesmo tempo, ele deveria ser homem e deveria ser também Deus, um Deus homem, um Deus encarnado. Portanto, essas duas naturezas estão perfeitamente unidas em uma só pessoa. Jesus Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Como homem, ele sentia as necessidades de um homem. Como homem, ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia cansaço. E como Deus, ele era onisciente, ele poderia também fazer o que quisesse, ele sabia sobre o futuro, como Deus, mas como Deus, ele não poderia morrer. Mas como homem, ele morreu naquela cruz. Então, é algo perfeitamente necessário que Cristo fosse 100% homem e 100% Deus. E além desta afirmação do Concílio de Calcedônia, de que Cristo ele é uma pessoa com duas naturezas, o Concílio de Calcedônia também expressou 4 negativas. As 2 primeiras negativas são dirigidas à heresia monofisista. Afirmam que as duas naturezas, a divina e a humana, não são misturadas, não são mescladas, de modo a produzir uma natureza humana divinizada ou uma natureza divina humanizada, né? Um Deus enfraquecido ou então um homem fortalecido. Não, não era isso. E também eles negam, é, eles afirmam que a natureza humana é sempre humana, sujeita às limitações normais da humanidade, e a natureza divina é sempre divina. E já essas 2 primeiras negativas, sem mistura e sem confusão, visavam combater a heresia monofisista. Já as outras 2 negativas, que é sem separação e sem divisão, confrontavam a heresia nestoriana, afirmando que a presença das 2 naturezas em Jesus não significava que ele era 2 pessoas ao mesmo tempo, 2 pessoas distintas. Todas essas 4 negativas estabelecem para nós os limites que nós procuramos entender o mistério da encarnação. Porque realmente a encarnação é um mistério. Nós não conseguimos compreender 100% tudo o que acontece. É um mistério porque, mesmo com as formulações oferecidas, ninguém jamais penetrou nas profundezas de como Cristo pode, ao mesmo tempo, ser homem e, ao mesmo tempo, ser Deus. É um mistério porque exatamente nós não conseguimos compreender claramente. Temos em Jesus alguém sui generis, ou seja, ele está numa classe sozinho. Somente ele tem essas 2 naturezas. Uma única pessoa em toda a história humana é Deus encarnado. Só ele, ninguém mais. Não há outro caso como o dele. Ele está numa classe sozinho. Portanto, Jesus Cristo, homem, Jesus Cristo, Deus. Ao mesmo tempo, ele tinha 2 naturezas e era uma só pessoa. Portanto, para nós encerrarmos a nossa aula, vejamos que o Concílio de Calcedônia ele nos ensina que quando a igreja tenta estabelecer uma doutrina e reconhece uma doutrina como a natureza da unidade de Cristo, das 2 naturezas de Cristo, ela se depara com negativas, ou seja, ela estabelece barreiras para dizer, olha, daqui nós não podemos passar. Se nós reconhecermos alguma coisa para além dessas barreiras, se torna uma heresia. Precisamos estabelecer limites até onde podemos transitar, já que nós não conseguimos compreender perfeitamente tudo que envolve o fato de Jesus ser 100% homem, 100% Deus, nós precisamos estabelecer limites que, se ao ultrapassá-los esses limites, estaremos entrando em uma heresia, que seja ela a heresia nestoriana ou a heresia monofisista.
Portanto, precisamos ter cuidado para não entrar nem passar nem de um limite, nem passar de outro e ficarmos com o que a Bíblia diz a respeito do nosso Senhor Jesus. Portanto, não pensemos nas duas naturezas de Cristo como duas coisas mescladas, duas coisas juntas, misturadas. Não. E nem também numa separação total uma da outra. É um mistério. Portanto, elas são unidas, mas ao mesmo tempo elas são distintas. Essas são as duas naturezas de Cristo Jesus, a humana e a divina. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu te convido para estar conosco. Na próxima aula, nós vamos ver sobre os nomes de Cristo relatados na Bíblia. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau e até mais.